Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, inspiradores, como gosta de falar o Rafael Silva. Gente que tem história para contar e para inspirar quem quer empreender. Na realidade é isso, né? E quando a gente fala em empreender, não é só a empresa, não. Não. É na carreira também, na carreira tem a ver com protagonismo, né? Isso aí. Protagonista. Tu falaste isso da última vez, eu gostei disso aí. Tem muita gente que empreende dentro de empresas, né? Meu Deus. Até a gente vai trazer alguns aqui do grupo Círculo, Lince. Cara, eles não são proprietários da empresa, são diretores, mas tu conversa com eles, é deles aquele negócio. É muito legal. Muito bom. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva, de onde provavelmente você está assistindo a essa entrevista. Aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas. E já adiantando, sempre terça e quinta-feira, às 7 horas da noite, elas estão sendo publicadas, né? A gente pode dizer publicadas? Publicadas no YouTube. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde e quando você bem entender. Posso falar os patrocinadores? Deve falar. Obrigado para a ProWay, uma escola de tecnologia, uma das melhores que eu acho na Terra, né? Os caras são pai e mães aí do programa Entra 21. Obrigado demais ao Guilherme, a Nayara e também ao Sérgio Tomil, que está buscando mudar um pouco a sua vida. Conversa com esses caras e vai para essa área de tecnologia que está crescendo demais. A Premier Soft, que é a casa também da tecnologia, de certa forma, eles fabricam desde software, aplicativo e também tem o Dev as a Service, ou seja, é um Dev as a Service. Quando você precisa do desenvolvedor, você vai lá e contrata deles, você usa e depois você devolve. É uma coisa meio estranha. Caraca. Seria uma casa de adoção de pet, mas só que de Dev. É uma terceirização. É uma terceirização, chama outsourcing. Mas por um determinado período. Exatamente. Beleza. Então, quer um dev para chamar de seu, conversa com a Premier Soft. Obrigado ao Rodrigo, obrigado ao JP, que o JP vem para cá, tá? Eles que até o final do ano ele aparece. O Rodrigo você já conhece a história. Também a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, quer comprar, quer vender. Conversa com esses caras, eles estão de segunda a segunda. Talvez é ruim a BR-470, mas o lugar é legal e o café é incrível. Além disso, você pode bater um papo maravilhoso com o Isidoro, que é um cara com 9.600 anos, tá? Então, tu conversa com ele, é absurdo assim o que tu consegue aprender. Obrigado ao Fernando, Dona Li e o seu Isidoro também. E ao Sebrae, que para mim é a casa do empreendedor. Obrigado demais ao Sebrae, que mudou minha vida através do programa Empretec, que são 7 dias. Se vocês não participaram, participem, que é um programa muito legal do Sebrae, que te deixa, te tira, te desgasta, te destrói durante 6 dias e aquilo, de certa forma, é um grande aprendizado. Então, se você quer mudar um pouco, se você empreende, está tendo dificuldades, conversa com o Sebrae, que ele tem muita ferramenta e muitas dicas para vocês. Obrigado demais, a Ionita. Falaste do Sebrae, eu imaginei o Sebrae, um cara grandão, assim, te pegando pelas pernas, assim, ó, batendo no chão que nem um louco. Cara, eu chorei, eu briguei com os caras lá, meu Deus, foi uma semana bem difícil, mas muito boa. Muito boa. Cara, quem tá com a gente? Eu fico de 14, 15 anos aqui. A gente tava rindo que você acabou antes aqui de começar. E, meu Deus do céu, eu fico deprimido, né? Isso quer dizer que se a empresa delas tem 11 anos, elas começaram com 3 anos de idade. 4 anos de idade elas estavam empreendendo já. Que loucura, né? Como esse pessoal tá avançado hoje em dia. Bem-vindas. Com quem a gente tá falando hoje? Marina Clot, essa que está ao seu lado, e lá na ponta, a Gabriela Duarte. As duas são sócias da Marina e Gabriela, uma loja, aliás, uma fábrica, uma loja online de moda feminina, uma marca, exatamente, de moda feminina. E pelo que eu vi, não é coisa pequena não, porque vocês, como eu falei antes, 11 anos de estrada vocês já têm, né? Uhum. Tudo bem com vocês? Obrigado por aceitar o convite para estar aqui. Obrigada pelo convite. Somos super felizes, sempre gostamos de contar a história. Que bom. E passar um pouco da É o que a gente quer, ouvir história aqui. Vocês são de Blumenau, primeira coisa? Somos de Blumenau. Como é que vocês se conheceram? Nascidas em Blumenau. Não, eu nasci Nasceu onde? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha! Deu uma enchente, caiu aqui. A enchente ela veio pra aqui, né? Ônibus. Veio com o rio pra cá. Veio parar em Blumenau. Não, meu pai só exerceu, fez exército lá, né? Foi transferido e nesse meio tempo nasci lá. Mas com 5 anos já voltei para Blumenau, então... A tua família já era de Blumenau, já. Eles foram para lá te ter e só para ser assim, né? Só para sacanear na Só pro o RG ser diferente. E a Gabriela E eu nasci aqui de Blumenau. Que bairro você nasceu? Eu nasci na Velha. Ah, na Velha? Na Velha. Que legal. Ela tem cara de moradora da Velha. Eu não sabia que cada morador de cada bairro tinha uma cara. É que a Velha tem a Velha é tão estranho, né? Porque é o bairro Velha, enfim.
Tem uma coisa assim mais germânica como ela, que tem um Sim. rosto mais branquinho, aquela coisa toda. E eu não sei, eu já morei na Velha, eu sempre percebi Eu morei isso. na Velha também. No Garcia Morei já não 2 vezes tem na isso. Velha. No Garcia o pessoal é mais tijucano, é mais do Tu litoral. vai sabia? ser cancelado pelo pessoal do Não Garcia. vou, não, que nada. Qual o problema? Eu falei alguma coisa de errado aqui? Não falei tá nada certo. demais. Ora as bolas, É verdade, eu ora as bolas. concordo contigo. É, Acho que bem eles parecem diferente. mais tijucano, faz É bem sentido. diferente. Né? Eu também passei muito tempo no Garcia, eu sei disso. Marina e Gabriela, como é que começou essa história? Vocês se conheciam? Me conta um pouco como é que... A gente se conheceu no colegial, né? Com 16 anos. E Que escola? No Sedup. No Sedup, no Hermann Hospital Hering. Agrícola. Isso. Exato. Aham. E era Sedup já, não era CIS ainda? Já era Sedup. Já era Sedup. Era Sedup. Tinha acabado de Tinha acontecer mesmo- a mudança do transição. CIS para Sedup. Isso. E aí, desde lá, a gente já falava sobre ter uma marca, como seria legal a gente ter uma marca, né? Que idade que era isso? Com 16 anos. 16 anos, Ah. A gente já era descoladinha, usava uns All-Star-Tech em cima do joelho, mas, Entendi. sabe? A gente já Gostavam era de as moda, diferentes. né? Você É, era uma sempre- influenciadora dentro da escola. A gente certa gostava forma. de ser diferente. Entendi. Assim. Entendi. E daí a gente saiu do Sedup e foi fazer faculdade juntas de moda na Uniaselv. Uhum. E depois disso a gente já entrou para o mercado de trabalho, né? Aonde? Marina começou a trabalhar. Ela deu um olhar, tipo, não posso Será falar. que eu posso falar? Sacanagem. Tem uma história grande. Sempre tem uma história. A Marina começou a trabalhar numa empresa de Blumenau e ela comentou de mim lá e a gente foi trabalhar É que a juntas lá no empresa deve mesmo ser setor. concorrente, por isso que elas estão Entendi. assim. meio- Não é concorrente, é que a gente acabou sendo convidadas a nos retirarmos da empresa entendi. por causa Ah, de... acontece, Normal. ciclos. Né, um E que evento. bom, né? Olha só o que vocês Isso. estão agora, imagina. Foi graças a Não é? essa demissão ali. Esse chute na bunda. Esse chute bem na bunda que a gente levou. Mas lá a gente conseguiu adquirir experiência Conhecimento. também, Quanto tempo vocês conhecimento. ficaram lá? Eu fiquei 3 e você 2, né? Eu, 2 Trabalhando anos. em que setores? No desenvolvimento. Ah, é? Criação de estampa. Ah, que as legal. duas. Então lá tiveram um Isso. contato Sim. com... Uma Colocaram a mão na massa. Isso, mesmo, lá a sabe? gente teve uma experiência de marca, de moda, sabe? Entendi. É uma empresa que sempre viajou para o exterior para buscar tendências, né, essa coisa da coleção, dos catálogos. Então, a gente teve essa base, assim, né? De uma empresa de moda mesmo, né? Isso. Nesse E trabalho. logo depois que vocês saíram da empresa, vocês tiveram a ideia de criar a marca? Isso. Como é que foi? Isso. Na verdade, a gente pegou aquele dinheiro ali da rescisão? demissão ali. O maior investidor do Brasil. É o fundo de garantia. Exato. Não, o maior investidor Aí do Brasil. cada uma comprou um computador, porque a gente gostava de fazer estampas, né? A gente gostava muito de fazer o que a gente fazia na empresa. E a gente começou a procurar, bater nas empresas aqui da região, perguntando se não precisava de um serviço de designer gráfico Entendi. terceirizado. Então, a partir daí, a gente conseguiu alguns Conseguiu clientes. algum lugar? Não foi fácil, a gente foi... Demorou, eu acho que 1 ano, mais ou menos, para a Caramba. gente conseguir ter ali um... Pô, que fundo de tra- garantia gordo. Não foi. Ainda bem que a gente só tinha 22 anos, ainda morava com os pais, né? Não tinha tantas obrigações. Despesas, Isso. Mas foi isso. Demorou mais ou menos 1 ano para a gente formar uma carteira de clientes e ter ali uma renda mensal Recorrência. estabilizada, assim, né? Isso. Isso tudo Tem- dentro de casa vocês faziam ainda? Isso, a gente... primeiro, cada um trabalhava na sua casa. Depois, a gente vê a necessidade das duas estarem juntas, né? Trabalhando. E a gente foi pro porão da casa dos meus pais. Legal. E lá a gente montou um escritório Porão, de... né? Um lugar que geralmente não Porão, tem não. porão aqui, né? No bairro Velho tem. Tem porão. Ah, tá certo. No bairro Velho tem. faz sentido. Porão e sótão, são duas coisas que tem Sótão, bastante. é verdade. E aí a gente montou um escritório, né, de prestador de serviço para as empresas. A gente começou a fazer estampas para marcas como Renner, Riachuelo, Olha né, que através legal. de empresas Através das daqui. empresas que A gente fazia, nosso foco era mais infantil, né? A gente fazia muito infantil, menino e menina. E daí a gente Já gostavam disso? A gente gostava. A gente adorava. Quanto tempo vocês ficaram fazendo isso? Uns 5 anos, 5 né? anos. 5 anos. Meu Só Deus que do céu. assim, já quando a gente começou... Cara, tô fazendo conta aqui. Eu também tô fazendo conta aqui. Vocês eu tô- querem saber a nossa idade, né? Vocês estão muito bem. É muito daquele negócio injetado, eu acho, cara. Deve ser. Mas desde o começo a gente já tinha o pensamento de montar a nossa marca, né? Só que como a gente não tinha verba, né?
Ficamos nesse trabalho aí de freelance de estampas por um tempo para ir juntando dinheiro e para ir organizando as ideias, assim. Exato. E de certa forma vocês vão conhecendo também do mercado, Isso. como evolui, assim por diante. Contatos Né? também, Não super perderam o importante. contato com o mercado, isso é Isso, importante também. isso. Para saber quando investir de fato, né? E o qual foi o clique que deu assim para vocês? A Chega, não gente vamos mais fazer isso aqui, vamos empreender. Na verdade, a gente conseguiu juntar essa verba e o nosso sonho era fazer um intercâmbio. Daí a gente foi para Londres, morou 3 meses lá, fazendo um intercâmbio e para conhecer esse mundo da moda, do exterior. Foi a primeira vez que vieram pra Foi a primeira Sim, vez. primeira vez de tudo, né? Legal. Já logo em Londres, 3 meses. E daí a gente morou lá e a gente pegou essa alma da moda que tem lá, né, que acontece, tem as grandes lojas, grandes marcas. E ali a gente falou, é o momento da gente ter a nossa marca e vamos começar. coragem, Isso foi né? em 2010. E aí em Isso. 2011 a gente realmente Abriu. Isso. Só que como a gente não tinha verba para trabalhar só com a marca, a gente continuou fazendo estampas. Sim. Então a gente alugou uma sobreloja ali na Rua 15 de novembro. E daí lá a gente tinha a nossa loja com a nossa primeira coleção. E junto Linda! Nossa, maravilhosa, nossa primeira 5 coleção. peças, assim. E junto tinha a mesa do nosso escritório que a gente fazia as estampas. Entendi. né? Juntaram as duas coisas As duas num coisas ambiente só. numa Isso. coisa só. E levaram para 15, porque a 15 é o centro comercial da cidade, foi isso? Exato. Esse A gente pensamento. foi o pensamento Foi o que lá a pensamento. gente ia ter uma visibilidade grande, apesar de ser uma sobreloja, mas Onde é não que era a aconteceu. Em cima do quê? Em cima da... Do Queires, moda masculina? Acho que era, né? Ali Sim, mais lá para baixo, perto da Praça do Doutor Blumenau. Exato, já. bem pertinho Certo. ali. Entendi. Isso. Como é que vocês fizeram essa primeira coleção? Porque, assim, vocês são indústria hoje também, né? Somos. Vocês começaram como indústria, vocês A começaram gente já como começou desenvolvedor- como indústria. Começaram como Aham. indústria. Como é que foi Isso. esse começo? Me conta um pouquinho. Esse começo foi bem Marina. difícil, como a quantidade era pequena, né, a variedade, enfim, a gente teve bastante dificuldade em encontrar matéria-prima e até mesmo quem produzisse, quem costurasse. A gente não tinha base nenhuma, não tinha ninguém da família ou ninguém, né, conhecido que pudesse, esse é o direcionamento. Não, um direcionamento, né? Então foi tudo muito assim, né, pequenininho descoberta, e né? na descoberta e no feeling. A gente ia batendo nas portas, costureira, soube que você costura peças, tem interesse de costurar somente 5 peças, sabe? Porque essas facções não querem parar uma produção grande para fazer Faz sentido, pouca né? peça, né? E numa época que já era difícil achar costureira, né? Porque sim. houve assim, aquela história, né? A mãe é costureira, mas a filha não foi ser costureira. Não, E aí as costureiras foram se aposentando e cadê as costureiras, né? A indústria ficou Exatamente. com um Exatamente. perrengue aí por causa Isso. dessa história, né? Questão de estamparia também, as estamparias são acostumadas com grandes produções, né? E parar para fazer Até o hoje nosso. é difícil tu passar por uma indústria e não ter uma plaquinha de vagas em aberto lá o Sim. tempo todo, né? Sim, Direto, sim. com vaga aberta Exato, direto. Tem, É bem tem, isso. tem bastante. Vocês produziram como, então, essas primeiras peças? A primeira coleção? O começo a gente começou comprando tecido em loja de saldo, né? Tinha Isso. resima na época. Não tem mais? Não. Ah, meu Oh, mercado. derrubaram, abriu o mercado. Verdade, verdade. Meu Deus do céu. A gente- precisa me atualizar, Maria. Manda essas coisas pra mim. A gente foi para Brusque também. Isso, Brusque, a gente ia Tinha bastante muito. para Brusque e comprava em metro, né? Aí comprava E os vocês tecidos costuravam em lá metro. A no- gente na conseguiu loja. vizinhas, enfim, Entendi. porque a gente não sabe costurar, né? Entendo. A gente tem base da faculdade, enfim, mas a gente não tinha ali a noção de como fazer. Então, modelagem, a gente fez tudo procurando contatos, assim mesmo. Terceirizando todo esse Terceirizando, serviço. Isso. E como é que foi? Venderam essa coleção? Me conta um pouco dessa A gente coleção vendeu que muito tava pra exposta no amigos, Sobre né? Loja. Ela tá lá ainda na 15, tá lá, 5 peças expostas lá. A gente Virou um museu agora. a gente vendeu muito para amigos, né, Aham. na época. E a gente era bem botar cara a tapa, a gente pagou para botar outdoor na cidade com a primeira coleção. Caramba! A gente pediu Corajosa. para estar no Jornal do Santa também, Aham. numa nota. A gente ia atrás mesmo. assim, Foi, vamos- desde o começo foi muito bem organizadinho. A gente fez uma campanha, teve vídeo, teve campanha né, de foto, tudo. fotos e sempre também na internet, na época era Facebook, né? Enfim, então sempre visando grande, assim, sabe? A Aham. gente é pequeno, mas a gente tem que se passar por grande. Isso, é. Fake until you make it. Né? Quando é que vocês começaram a perceber que estava dando. Quando é que vocês começaram a perceber que já não valia mais a pena manter a parte de estampa?
Em que momento demorou que vocês bastante, eram... tá? Nesse Porque ela que sustentava, tempinho... pelo que eu entendi. Que Era o ela dinheirinho que certo que elas sustentava, tinham ali, né? sustentava a empresa e a E gente. a gente. Né? A vida pessoal. Ainda quando estávamos ali na Rua 15, lojas começaram a ligar querendo vender a nossa marca. Né? Teve uma loja de Blumenau, teve uma loja de Gaspar, e a gente, né, até então, confeccionava pouco e para a pessoa física, né, para o público final. E a estratégia deu certo, então? Ainda 15. Deu. E aí a gente pensou, opa, de repente é um mercado aí que está carente, vamos meter a cara. E aí a gente começou a produzir um pouco mais, atender essas lojas. Já nesse começo, a Gabriela sempre ficou mais focada com a produção e eu com as vendas. Então, eu ia nas lojas, atendia, levava o mostruário. E aí a gente começou, né, aos pouquinhos. Agora ia ser muito legal ter essa Devia ter, cena. né? Bem guardado? Vocês guardaram, né? Para deixar lá. Tem fotos. Ótimo, já ajuda. E aí, daqui a pouco, o espaço lá, ele já não estava mais comportando, né? Porque compra rolo, leva para cima, né? Sim, imagina. Né? A logística não estava mais dando. Então, a gente voltou para o porão da casa da Gabriela. Que retrocesso, né? Sim. Na cabeça de vocês, Sim, né? Assim, caraca, voltar Sim. para esse porão. Mas a gente estava muito empolgadas, assim, sabe? Estavam Que- conscientes Não de que era um era retrocesso, necessário. era mais um passo. Exato, fazia exatamente. parte do processo, né? E a gente ficou muito, muito empolgadas de outras lojas estarem interessadas e a gente começar a produzir uma escala um pouco maior, mesmo que seja ainda não tão grande. E- Comparado com hoje, talvez, né? Exato, Sim, nossa. exato. Não tem E aí foi. E aí né? foi. E aí, com a produção maior, eu colocava as peças dentro do carro e ia em Dayal, Timbó, Balneário Itapema e ia... Do design na logística, né? Quem fazia eram vocês. Sim. Exato, tudo. E fazendo as estampas, né? E fazendo ainda as fazendo as estampas. A gente trabalhava até de madrugada. Foi uma fase assim que a gente deu de tudo, assim. Que é a fase que tem que realmente, né, Realmente. botar a mão na massa para poder evoluir, porque Exato. senão não tem como, né? E a gente Não tem evoluiu como. muito aprendendo, conhecendo as pessoas, né, entendendo a rotina de uma empresa, como vender no atacado, né, que a gente não tinha noção de como fazer uma nota fiscal, de nada. Então, foi tudo muito aprendizado nessa porque fase, assim. Quando é loja própria é uma coisa, quando é ponto de venda já é Exato. outro, né? Multimarca é outra história, Exato. cada um tem um meu. Como é que vocês começaram a entender esse mercado, né? Porque, mais uma vez, ainda para mim, vocês ainda estão muito na parte de indústria e aí agora vocês estão indo mesmo para o varejo. Sim. Como é que vocês começaram a aprender isso? E outra coisa que eu acho legal dessa história de vocês e que foi o que tu colocou aqui, é que quem olha diz, mas elas falaram que criaram um Instagram e deram certo. Tipo, eu adoro quando isso Sim. acontece, que a gente pode falar dessas histórias, porque não é um Instagram, entendeu? Tipo, não foi um Instagram que deu certo. Não, é exato. um trabalho, uma história absurda para o sucesso no seu todo, Sim. não no Instagram. Desculpa. Sim. Nessa época também a gente começou a fazer muito bazar, né? Isso. Participar de bazar, tinha bazares que eram famosinhos aqui na cidade ou lá em Balneário, a gente sempre participava e a gente começou a ficar famosinha, assim, né? entendi. Na cidade, Marina e Gabriela, uma marca, poxa, que legal. E sempre teve essa pegada, né? De as pessoas acharem muito legal, muito descolado, muito diferente, porque essa era a ideia inicial da marca, sabe? Depois que a gente voltou de Londres, a gente percebeu que faltava, né? Ter no mercado uma marca descolada, legal, com peças diferentes. E era difícil de achar aqui, então sempre foi esse o nosso objetivo, assim. E aí com esses bazares começamos a ficar, né, famosinhas e tal, crescendo aos poucos. Aí a gente experimentou ter representante Isso. E se vocês estavam no porão ainda? no porão. No porão ainda. E aí lojas de outras cidades mais distantes que eu não ia conseguir, né, atender. Começaram a procurar também, a gente montou um site, o Wix, né? Aquele Wix. site gratuito. O Wix, Na verdade, era um catálogo virtual, né? Servia como um catálogo. Bem simplesinho. Isso, bem simples. Até a gente em Startup SC, a gente não aceita. Quando vier startup com um site do Wix, a gente não manda o cara embora e fala como é. Faz de novo. Eu sei que no começo é importante. Exato. Mas era importante tu mudar isso aí, né? Sim, e uma curiosidade para completar, a gente, como tinha que segurar a verba, tudo muito na economia, mesmo assim, a Marina era modelo
E eu era fotógrafa, e ainda sou, né, a fotógrafa da marca. Deixa eu ver se eu entendi. Só para ficar claro aqui, elas tinham duas empresas, né? Uma que é uma marca própria, outra elas faziam design. Elas cuidavam da logística, elas não fabricavam porque elas terceirizavam a fabricação, mas desenhavam, mas elas... né? Tu trabalha até mais porque tu tem que achar a costureira um dia faz, outro dia não, aí é um inferno essa logística só da produção, e depois elas ainda faziam a logística, e agora a gente foi descobrir que vocês fazem também, a gente fazia as fotos. Modelo e fotógrafo. Então, nesse a site... A estratégia e o marketing. Tá, quando é que chegou o funcionário número 1 dessa empresa? Foram anos depois, né? Quando a gente já se mudou, a gente saiu do porão por questão de espaço. A gente já não comportava mais, a gente precisava ter uma estrutura de empresa, né? E a gente alugou uma casa comercial, pequena também, mas a gente conseguiu dividir setores. Né? A cozinha era um lugar? Não tinha cozinha. Era só um frigobar no cantinho. Mas a gente teve a necessidade de contratar a primeira funcionária, que na verdade ela era... A necessidade estava lá no começo, tá? Elas não tinham como bancar. A gente não tinha como bancar. E essa pessoa, ela atendia telefone, ela fazia de tudo era pouco. Uma separava separava pedidos do atacado. Ficava lá no tempo integral, né? Que como a gente ou saía para vender, ou saía para resolver programação de facção, enfim, ela ficava lá. E esse trabalho todo, a minha ignorância vai perguntar, esse trabalho todo não tirava a inspiração de vocês? Porque é muito inspiracional, né? Ou pelo menos parece ser, né? Quando a gente fala, é muito artístico, né? Isso não sugava um pouco dessa inspiração de vocês? Eu acho que sugava, mas ao mesmo tempo a gente gostava tanto, a gente gosta tanto de fazer isso que é natural, sabe? Hoje a gente super entende que essas coisas pequenas precisam ser feitas por outras pessoas para a gente ficar com a cabeça livre, né, para criar, para planejar, para enfim. Mas na época não era o que tinha, né? Então... a gente não tinha como bancar. Deixa eu dar um salto rapidinho, mas depois a gente volta. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje são 10. 10 funcionários? 10 funcionários. Na produção... Só dentro da empresa. Só dentro da empresa. E temos os terceiros, né? Que costureiras, embalagem, estamparias e tal. Aí passam de 20 terceiros, assim. Entendi. Não, então tá. Porque continua a maior parte terceirizada, então. Isso, a gente é uma empresa bem enxuta. Né? Bem enxuta. Até porque é setor de desenvolvimento, somos em 3. Eu, Marina e a Tati, que cuida mais estilo/produção. Ela faz o caminho. Mas a gente enxuta, como eu posso dizer, no estilo a gente não precisa ter designer, estilista, porque nós somos... Exatamente. Entendi. Né? Entendi. Marketing também. A gente faz o marketing. Então vocês tiveram a primeira funcionária, vamos dizer assim, nessa casa, né? E por quanto tempo vocês continuaram nessa casa? A gente ficou 2 anos, quase 2 anos nessa casa, até que também o espaço estava inviável. E aí nesse meio tempo a gente conseiu largar as estampas. Aí foi embora. E como é que foi isso pra vocês? A partir desse momento que a gente deixou as estampas, porque a gente acabava deixando a marca um pouco de lado. Né? Porque o cliente ficava ali na pressão, preciso para amanhã, a gente às vezes passava a semana que a gente só fazia estampa para os clientes e deixava a nossa marca de lado. E a partir do momento que a gente deu esse pé na bunda. A marca deu uma boa alavancada, assim. E aí, nesse momento, a gente passou a ter uma pessoa pro vendas e uma pessoa para produção, para eu e a Gabriela conseguir. Aí vem o número 2 e o número 3. Isso. Nesse momento, vocês vendiam só em lojas ou já vendiam online? Só atacado. Só atacado online. Só atacado online. Quando é que vocês começaram a vender online? Isso que eu queria saber. Em que momento foi isso? Direto consumidor, B2C. Foi 2017, a gente entrou com a plataforma, né? Qual foi na época? Vocês usaram, lembra? Era Magento. 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 Deve ser Magento, é o mais comum, geralmente. Isso. Mas era bem... enfim. Não, ele é mais comum, mas... Mas era muito forte o atacado. Naquela época era dedicado ponto de venda. ao atacado, até porque a gente conseguia fazer um volume, conseguia... Enfim, reduzir custo, né, de estamparia, conseguia fazer essa logística, porque
o varejo, a gente acabava vendendo mais ali no boca a boca, no atendimento ali no showroom da loja, Bazar. ou nesses eventos que a gente participava. Tem muito a ver com volume também, né? Quando é Isso. atacado, são números maiores, mais expressivos, também tu consegue, pelo outro lado, na hora da fabricação, melhorar ainda os Isso. preços, né? Então, Isso. no lado, em teoria, tu baixa um pouquinho o teu spread, o teu lucro ali, mas pelo menos tu vende muito mais. Isso. E aí tu influencia na hora da compra. Isso. Mas eu ainda quero saber como foi para vocês esse desgarro aí, esse cordão umbilical que era, né, fazer essas estampas aí. Estampas. Vocês se olharam numa Foi- terça-feira, depois de beber 4 tequilas, e disseram, é hoje, vai tomar no teu, né? Como é que foi isso? Não, foi Porque bem difícil, é duro, na verdade. querendo ou não querendo, Cara, levou vocês até ali, essa história de meio que empurrar o barco e dizer, meu, agora eu tô aqui só com esse barco. Exato. Foi difícil porque era um dinheiro garantido que a gente sabia fazer, a gente já tinha os contatos todos ali. Tava tudo certo, era uma né? verba, É. tava tudo bem, Sim. sabe? A gente gostava de fazer. Só que a gente teve que parar e conversar e falar, olha, se a gente não largar a nossa marca, que é o nosso sonho, não vai para frente porque a gente Faz não está se sentido. dedicando. Então, a gente foi aos poucos avisando eles, né, com antecedência, para ir diminuindo o volume até Até Aquela acabar. Tá até difícil. se encerrar. Não criar também um problema para eles também, né? Isso, Vocês é, não porque conseguirem tinha empresas que a substituir gente essa mão, fazia. Sim, essa... foi uma parceria de muitos anos, né? Olhando, 8, 10 anos. olhando a obra feita, óbvio que é muito mais fácil tomar essa decisão, mas vocês teriam feito mais cedo? Eu acho que a gente não tinha ainda verba para fazer tão cedo. Mas ela deu um sorriso como sim. Né? A Eu gente acho que teria, ela- eu pela, também percebi. pela Eu acho que vontade, sim. Aham. A mas- marca ela teria alavancado antes, né? Sim. Mas é que a gente não consegue ser diferente. Sim, sim. Somos muito pé no chão, Entendi. até hoje, sabe? De repente, Marina e Gabriela podia estar muito maior, Sim. Maior. né? Só que a gente... É que também é difícil no Brasil, né? A gente passou por A gente sabe crise, bem. passou por isso, passou por aquilo. Então, a gente é sempre muito pé no chão e indo um passo de cada vez, tendo bastante certeza, né? Antes de tomar uma decisão. Esse ano a gente também tomou mais uma decisão super importante, que foi deixar o atacado e ficar só no varejo, né? Então, é tudo muito bem pensado, enfim. É bem analisado. A gente Como estuda é que- bastante antes de dar um passo, assim. Me conta essa evolução, então, de vender para atacado, começar a vender para varejo e agora o varejo tomar conta. Por que você tomou esse caminho, assim? Me conte um pouco dessa mudança. Sempre foi o sonho, o varejo direto. Sempre foi Tá. o sonho Sempre foi. vender direto para a nossa frase é roupas legais para garotas legais. Legal. A gente sempre quis Eu vi, vender nossa. para as garotas diretamente, né? E com o Instagram, né, depois de todas as mudanças que a gente fez, no primeiro galpão que a gente estava, a gente começou a usar muito o Instagram, que foi o início da ferramenta, e a gente começou a ter uma repercussão muito grande, porque a gente mostrava os bastidores de uma empresa. Que legal. A gente começou Poxa, mostrando isso é- de como o pedido saía de lá, de dentro da fábrica, como era estampado, como era costurado, mostrando nossa equipe. Então, isso gerou uma Uma empatia. empatia muito Até grande. mesmo mostrando quem é a Gabriela, quem é a Marina, né? Sim, O nome da sim. marca é Marina e Gabriela. Então as Lógico, pessoas ficam curiosas, tá? Mas quem é Marina e Gabriela, né? gente- Quem é que isso. cria que a gente mostrava quando a gente estava criando as estampas, né? Ia mostrando os processos todos e isso foi criando né, Isso, a gente vínculo. humanizou muito a marca de empatia. forma natural, né? E ali a gente começou a ter um contato muito direto no Instagram com a cliente final. Elas elogiando, elas se tornando fãs da gente, do comportamento, das E roupas. esse retorno é bacana demais. E é né? muito legal. muito, Então a muito, gente muito. quis cada vez mais vender direto para aquela cliente ali. E o atacado é muito diferente do varejo, questão de produto também. A gente muitas vezes não conseguia fazer o produto que a gente queria porque não era comercial para o atacado, para os Entendi. Vocês lojistas. têm que fazer de é acordo diferente, com a é. vontade deles, vamos dizer Exato. assim, ou pelo menos É que o lojista ele vai comprar aquilo que ele tem a certeza, né? Também não é um mercado fácil para eles, né? Isso. Então eles vão mais no básico, no certeiro, e a gente sempre querendo, não, a gente Ousar quer mais. ser descolado, a gente quer fazer coisa legal, diferente. Às vezes a gente fazia, e como sempre foi a produção antes para depois acontecer a venda, isso era bem complicado, né? A gente apostava de repente numa peça super diferente, e o atacado não apostava, ficava lá no estoque, é igual, né?
Enfim. É criminoso, mas é Isso, real, né? Tipo, se o cara isso. não acredita, ele também não vende. Exato. Né? É. É duro isso. E ele influencia demais, né? Demais. Dentro do teu negócio. Então, Demais. tu ter influência do teu consumidor final é muito melhor, né? Porque é ele que compra no final. Exato. Então, Exato. Exatamente. realmente foi uma... É duro, eu acho que fazer essa volta, né? De sair do atacado, porque também, mais uma vez, de novo, aquela situação Sim. umbilical que paga minhas contas, paga minhas Exato. contas e vou soltar o barquinho de novo aqui no naufrágio, mas quando é que isso aconteceu de verdade? E foi gradativo, porque imagina, né? A pra não própria soltar tanto. pandemia que aconteceu deu uma boa alavancada nas vendas do varejo. Olha né? que E aí a bacana. gente sentiu, opa. Ali né? vocês já Ali, tinham ferramenta antes- de venda já, checkout, Já, tudo, loja tudo digital. funcionando Foi- tudo muito redondinho, muito assim. Por isso certeiro. que o crescimento ele foi Vocês livre. estavam muito assim. preparadas. A gente estava Isso. preparada. Quando Legal. aconteceu a pandemia, a gente estava com tudo Mas pronto. no começo foi um A gente- susto, né? Imagina. Não, Quando foi veio um susto. A gente pandemia, pensou que a tipo, gente ia fechar. Sim, né? todo Sim, mundo a gente pensou fez isso. uma reunião com as meninas, assim, quase chorando. Porque que quem carregava a empresa ainda era o atacado. E os lojistas estavam fechando, não estavam estavam fechando. abrindo as E o Sim, pensamento exatamente. era, as pessoas vão ter que ficar em casa. Quem é que vai querer comprar roupa? Ponto Pra final. ficar em O que que tu casa. vai fazer? Comprar É, online, é. Né? Aham. Diferente de uma crise que tá, né, o pessoal segura um pouco, mas ainda continua. É, e uma crise comprando. às vezes pode ser uma crise mais nacional, tem outros, né? É. Ali não, ali era algo realmente mundial, e Isso. todo mundo dentro de casa, É, né? a gente E ficou bem que pode assustado. comprar pijama só, então. Isso. E aí a gente pensou, bom, já que a gente vai ter que ficar nessa, vamos pegar o Instagram e vamos trabalhar a marca, vamos chamar as pessoas para seguirem, para conhecerem, né, pegar esse momento para fazer, né, a marca ficar conhecida, para depois a gente de repente conseguir. Se um dia voltar, né? Se um naquele dia momento, voltar, a gente tem mais cliente ali, Vocês né? estão morrendo. Mais do que todos. nunca ali vocês investiram em marketing digital, então imagino Sim, eu, né? Investimos. Pra A fazer. gente fez muito. A gente investiu muito em vídeos. Uhum. Que a gente mesmo produziu. A né? gente mesmo produzia em casa, porque a gente não podia ir para a empresa, a gente Sim. produzia muito em casa, vídeos bem humorados, engraçados, e por aí a gente começou a gente pode trabalhar com vídeos mostrando a marca, mas mostrando o comportamento também. Uhum. E aí que Até a gente porque vocês teve estão muito ligados, um engajamento né? muito A marca grande. é o nome de vocês, né? Isso. Então isso é quase impossível de desligar. Isso é bom ou é ruim às vezes? É bom? Eu acho que é muito bom. Eu acho que é bom, só quando a gente quiser se aposentar que vai ser ruim, né? É. Aí a marca vai ter que mudar Se de bem que nome. grandes nomes como Versace, essa galera É, conseguiu de alguma exato, forma né, a exato, marca exato. se desassociar. Isso. Em relação à produção, né? Vocês estão produzindo mais agora, vendendo para o varejo? Como é que é essa Então, a essa gente virou a distribuição? chave ali em dezembro para janeiro, a gente... Agora. Agora. Agora foi virada a chave só? Caramba. Tiramos atacado e estamos só com varejo. Aham. A produção diminuiu. Claro, no primeiro passo, no primeiro momento, né? Imagino Isso, que... porque a gente atendia muitos lojistas, né? Uhum. Então, a gente diminuiu, mas a gente conseguiu fazer uma variedade grande e a gente conseguiu fazer mais coleções. Agora, a gente lança mensalmente coleções. Meu Deus do céu. Mensalmente. Então- Pensa, antigamente eram 4 coleções por ano. E tu fazia ela 2 anos antes. Sim, né? exatamente, Foi uma exatamente. coleção Agora dessa, né, É dessa- mais do que fast fashion, né? Eu tava na China com o pessoal da Lunelli lá, eles estavam lá, cara, eles estavam fazendo. Não era inverno ainda, eles estavam fazendo verão do outro ano. Sim, Uma é coisa- loucura. Como? Loucura. Como é que vocês vão prever isso aí? É muito louco, né? A gente é mais no imediato, assim. E Fast agora, fashion. mais quantidade, variedade e e-commerce é isso, né? A gente sempre tem que ter novidade. Existe como lançar sem peça? Vocês Como vão assim? chegar, acho que vão chegar nisso, não só em desenho. Eu falo isso porque, em teoria, falando em tecnologia, tem muito teste, né? Principalmente teste A e B. E isso não dá para fazer com a moda, né? Tipo, assim, tu trazer imagens, né? Hoje tu consegue fazer uma blusa Sim. digitalmente, Virtual. né? Uhum. Exatamente. Isso não funcionaria ou já funciona ou não funciona? Eu Eu acho que acho para nossos pra- clientes não, elas são muito desesperadas. Elas Entendi. elas Tem mandam que botar mensagem. na- Tá, se eu comprar hoje e fizer o Pix agora, chega amanhã. É, Sabe? é. Elas são Caramba. muito. Elas são imediatistas, elas são muito de sair, balada, e elas querem receber o produto quanto antes. Gostaram, elas querem Gostaram. aquilo. elas querem. Eu não sei se Entendi. teriam paciência de ver o desenho, né, o projeto e aí esperar para a produção ficar Não faria pronta, sentido. né? E eu acho que é aí que a gente ganha também a venda, porque a venda imediata ali, ela vê no site, eu vi no Instagram que a gente filma, eu quero Na emoção. impulsão, na emoção, vai lá e compra.
e se torna cliente, né? Não E é só querendo aquela... ou não, posso estar enganado, vocês vão me corrigir, mas a margem de lucro aumenta de vocês, né? Exato. Vendendo para o varejo Exato. diretamente. Era a nossa Aumenta. ideia também. E outra coisa que estava pegando bastante, principalmente depois da pandemia, é a questão de inadimplência também, né? Ah, verdade. Então, a venda direto para o varejo pagou, despachou, não pagou. Mesmo essa diferença para menos, no caso do varejo e o atacado, ainda a inadimplência cobre uma parte dessa diferença. Sim, então. sim. Exato. A gente já está prevendo que o ano vai fechar igual ao ano passado, quando a gente tinha o atacado, assim, sabe? Só que daí agora vocês têm a conversa direto com o cliente. Isso. Isso também aumenta a responsabilidade. Como é que é isso para vocês? De certa forma, né? Porque no final ele também falava com vocês quando tinha algum problema. Sim. Mas agora eu acho que é muito mais forte isso, ou não? E como é que vocês lidam com isso? Eu estou falando em troca, né? Que para Sim. e-commerce é um dos maiores Sim. problemas da história. Como é que vocês lidam com tudo isso? Depois a gente vai A para as gente brigas, tenta tá? deixar Então o já mais prepara. fácil possível. A gente tenta deixar o mais fácil possível. Na caixinha, o pedido já vai com um bilhetinho dizendo como é que ela vai fazer para trocar, se precisar. Né? A gente tem uma plataforma dentro do site que é super fácil, dita o número do pedido, já solicita, né? Bem automatizada essa parte. Então, tem, né, uma demanda, mas não... Tipo, alguém que compra Não é. P e ele tem que ter comprado G e vai brigar com sim. vocês. Que é pequeno demais as A contas. gente, claro, né? A gente está aberto ali lógico. É porque a ligação é direta, É né? direta, E aí Instagram, vocês são o nome da mas- marca, então mas elas o que chamam vocês acon- pelo nome. o que Exato. acontece é que, como elas conhecem a gente, elas veem a nossa imagem conversando e elas se tornam nossas amigas, né? Elas Elas sabem não muito, chegam muito, né? de forma alguma nervosas, Ah, ofendendo. Eu acho que Entendi. isso dá uma quebrada. Que legal. Essa humanização dá uma e deve quebrada ter nisso. uma fidelização grande, né? Exato. Imagino que elas Tem. compram. Sim, tem se clientes tornam que fãs. a gente já sabe que é o 47º pedido, a gente olha lá, nossa, de novo ela Porque elas comprando. realmente gostam, se identificam, fazem ali a propaganda gratuita, né? Sim, o nos orgânico, stories, stories, que legal. deles, delas mesmo. Um unboxing, né? Isso, elas fazem muito, até porque a gente manda na caixinha, bonitinha, a peça, manda uma cartinha com postal escrito à mão, isso a gente já faz desde a primeira Sim, coleção, os que legal. postais escritos. Escrito à mão mesmo? Isso. Ou impresso à mão? Coisa assim. Agora, em meses como Black Friday, Não tem como, né? que Não a gente tem faz como. o Black November, na verdade, não tem como a gente ter uma escrever à Eu mão. escuto muito A gente faz isso, né? impresso. Participo às vezes de certa forma com relação ao Black Friday, que é uma coisa surreal. Né? Como é que é isso para você? Está sendo assim ainda surreal. todo ano? É surreal ainda, surreal. né? Tem casos de um ano e um mês. Né? Então isso acontece com vocês? É uma grande diferença ainda isso? É uma grande diferença, gente. E vocês dão isso ao quê, né, essa mudança? Porque a gente não existia Black Friday há 10 anos atrás, né? Isso começou e parece que o Brasil inteiro já tem o Black Friday. Eu O acho Brasil que sempre copiou os Estados Unidos, né? É. Não adianta. Esse E tipo o de brasileiro ama coisa. uma promoção, Adora, né? também forma, né? O isso. Halloween não é forte e é o segundo maior evento Cresceu um americano. monte. Na minha época, ninguém falava em Halloween. Eu não sabia o que era Halloween na época que eu era criança. E hoje em dia, todas as escolas fazem Halloween. Rapaz. Teus filhos, com certeza, já foram vestidos de vampiro pro colégio. Faz sentido. A gente copia assim. E é fofinho lá, né? Fofinho. Quando eles moraram lá, eu achava uma graça, eu levava eles. E é fofinho, muito estranho, porque ótimo. o americano é bem frio. Mas chega nesse momento, ele abre a casa dele. Tem gente que constrói, tipo, parque de diversão dentro da casa. Que loucura. Que E demais. aí tu diz assim, cara, como? O cara nunca falou comigo, tô 6 meses aqui do lado do cara, o cara nunca falou comigo e eu tô dentro da casa dele, assim, sabe? Eu acho que pra mim é um dos feriados mais incríveis que tem, assim, sabe? Principalmente por essa diferença entre o, né, ser muito frio, um povo muito frio, para um acolhimento muito forte. Eu quero a briga. Fecha pau, arranca cabelo, vocês são amigas. Quer uma da outra? Isso. Não se olhem, não combinem isso antes daqui. Essas pessoas Não, precisam é- saber. A gente sabia que ia fazer essa pergunta. Claro que É eu ia porque fazer a essa pergunta mais feita, quando a gente abre caixinha de perguntas para as seguidoras, com certeza essa pergunta tá lá, se a gente Porque briga. vocês são amigas e a amizade e negócios nem sempre andam lado a lado. Sim. né? Não, mas existe Então, um respeito a muito gente- grande. sabe? Acho que a gente é diferente. A gente conhece há tanto tempo que a gente já conhece o jeito de cada uma, a opinião
de cada uma e a gente é muito parecidas, assim. Então, as duas são muito pé no chão, as duas têm um gosto muito parecido pro produto que a gente está criando. Então, a gente se respeita muito, assim. Nossa, não teve, assim, briga de não se falar, esse tipo de coisa, não. De uma querer sair da sociedade, Não, vou não, embora, não, vou abrir uma concorrência. Não, nada a disso. gente já pensou que a gente Vou teria abrir que fechar, o Gabriela né? e Maria. A gente já achou que a gente ia ter que fechar lá na crise, né? 2017, por aí, 2018. Foi bem pesado. dos Mas a gente anos se abraçou, Dilma, chorou entenda. e o que a gente vai fazer? Né? Mas assim, não, Legal. nunca Então, brigamos. o que eu acho que é legal é que vocês são parecidas. Sim. Né, com relação à estratégia, coisas que geralmente trazem problema. Isso. Um quer voar e o outro não quer ficar pousado. Nisso vocês são parecidas. Sim. Mas no negócio vocês são, cada uma atua em alguma área diferente. As duas, hoje as duas atuam criando produto, né? O produto, as estampas, a gente mesmo que faz. E o marketing. Agora a gente está na mesma linha. Até há pouco tempo atrás, uma ainda era mais focada na produção, que era eu, e a Marina mais nas vendas. Mas como a gente conseguiu delegar essa parte, a gente queria mesmo focar no marketing e no estilo. E no Então, a gente- planejamento da marca em si, né? Estratégias, o que vão fazer. Administração, assim. Vocês trabalham no marketing, na divulgação, vocês trabalham com influenciadores também? Como é que funciona esse trabalho na internet, assim? Sim. A gente que maneira? trabalha, além da nossa imagem, que a gente está todos os dias, a gente trabalha no Instagram Todo dia vocês gravam? todo dia. Todo dia. Tu também? Tá não, falando não, o quê? Não, Ah, não tá- meu Deus, cara. Tem uma preguiça hoje em dia de gravar. Tem dias, não vamos, uma dias que a vamos gente ser não tá legal, sinceras, né? tem Meu dias que a gente Deus. não está com vontade, mas a gente pensa, se a gente não fizer, de repente a gente está deixando de vender o produto que a gente Sim. teria que estar mostrando. E se alguma de nós duas fica ali uns 2 dias sem aparecer, cadê? O que aconteceu? tudo bem? Tá tudo bem? Ela sentem falta. Então Que a gente legal. tem que E mostrar. a gente é a gente ali, Aham. sabe? No Instagram. Sim, É, mas essa é a fórmula do sucesso, na realidade. A gente das faz redes piada, sociais, a né? gente é engraçada, a gente conta os ser espontâneo. perrengues. A sabe? gente é sincera, tipo, por que vocês não estão comprando essa peça? É tão legal, a gente fez tanto carinho, Que vocês legal. não estão comprando por quê, sabe? E aí Daí começa elas a ficam vender. comovidas e daqui a pouco elas compram. Vamos pegar 10 peças dessas para dar uma animada Pra nelas. ajudar elas, tadinhas. Elas estão ali Sim, trabalhando. Vou dar uma elas se força pra envolvem, elas, né? elas se envolvem muito e dão sugestões e tal. Vocês tiveram também uma experiência com lojas físicas, né? Sim. Me conta um pouco disso. Em que momento vocês decidiram abrir, onde vocês abriram e por que a coisa não evoluiu? A primeira loja foi em Balneário Camboriú, né? Na Qual dos verdade, dois shopping? foi na rua. Na rua. Ah, na rua? É, Na Avenida Brasil. Exato. Legal. Na verdade, foi foi o meu ex-marido, né, que abriu, só que já tinha o nome da marca e vendia só peças da marca. Então Entendi. foi meio que uma parceria ali, né? Isso. Quase uma loja própria, só que dele. Isso. Exato. Entendi. Ela só exato. levava o nome da marca, mas era dele a loja. Era dele. Entendi. É. E aí, depois dessa loja, a gente montou a nossa loja, que daí era, né? Nossa, mesmo da no empresa, Era da- Parque Europeu, no shopping. no Parque Europeu ali. Legal. Onde é que era no Parque Europeu? Primeiro Em ou segundo andar? frente, no segundo andar, em frente, ele é onde hoje é a CIA. Tá, na na Zara, esquina. antigamente Antigamente Zara. era É, Zara. Antigamente era uma Zara. grande perca para o Parque Europeu, Exato. eu acho. Para Blumenau. Obrigado. E Mas- quanto tempo foi? Qual foi a experiência? E Nossa, por nem quê? lembro quanto tempo foi de loja? 2 anos? Eu acho que 2 anos aqui em Blumenau, 2 anos. Lá em Balneário até que ficou uns 4 anos. Vocês eram o rosto, vocês estavam lá na loja, Não, vocês tinham vendedoras? Não. A gente tinha Foi- equipe. Tá. Foi uma grande dificuldade ter ainda uma equipe externa ainda para tomar conta E a gente não tinha condições, né, de sair naquela época, ainda dependia muito da gente, né? Eu no comercial, a Gabriela na produção, a gente não tinha como estar lá diariamente, olhando entendi. e Acompanhar de e aí perto. não sei. Não sei como é que Não, tu sabe. Essas- Tu sabe. Não, se tem uma coisa desse que tu sabe, não funciona, né? Tipo, você, não tipo, funciona. não. Não, eu ia dizer, eu não sei como essas grandes lojas, assim, né, conseguem abrir franquias e mas sentar é com o olho do planejamento gigantesco. não sei, pra gente não É que não se essa ali funcionou. fosse a 29ª loja, seria diferente, né? Como é a primeira loja, em teoria, ela vai ser o começo de tudo. Então, Isso. todo o desenho parte dela. Então, vocês teriam que estar lá dentro, vocês teriam que evoluir. Sim, Aí sim sim. vocês
vocês teriam até Fazer esse modelo de franquia, treinamento. alguma coisa assim. Aí vocês venderiam o sucesso. Mas não dá, porque o foco de vocês ainda é dentro. E vamos lá, vocês são indústria, né? E vocês ainda são varejo. Já são 2 canhões sem mira, que se errar, atira em si, né? Então, ainda ter uma loja, né, que é cara, muda tudo de novo. Pode Sim. não parecer, mas Sim, muda tudo muda. de novo. Sim. Aí estamos falando de equipe, time, como atender, né, diversos problemas que vocês resolvem que no marketing digital, aliás, na venda digital, não acontece. Ou pelo menos já estava dominado, né, por vocês. Então, claro, faz todo sentido. Mas abriram lojas também, eu estou aqui pensando aqui nessa estratégia, né? Porque boa parte das clientes de vocês eram daqui de Blumenau ou vocês queriam Sim, justamente... e o que estava acontecendo no final, né? As pessoas às vezes iam na loja para provar e compravam no site, sabe? Eu tinha muito pedido do site para Blumenau, né? Até bairros aí muito próximos, então a loja as virou pessoas... um provador, né? Vou lá, dou uma olhada, provo e... Mas qual é a pronto. vantagem de comprar, de provar na loja Acontece. e comprar online? Eu falo pela minha esposa que está o tempo todo nas lojas e comprando digitalmente. Então, qual é a vantagem? Tem desconto, tem muito desconto, a gente né? às Que vezes consegue. fornece descontos. Tamanho, situação de não ter o PMG, não É, sei, às mas vezes tem Porque acontece muito, tá? eu conheço gente que não gosta de ir à loja física. Eu sou um, por exemplo, eu odeio ter que comprar roupa. E, lógico, mas ainda não aderia à questão do online. Mas conheço muita gente que compra online porque não gosta de ir para a loja, não gosta sabe, desse movimento de ficar lá e papapá. É, nós homens, eu também. Não, eu odeio. odeio cada segundo de estar dentro de uma loja, eu não sei porquê. Mas tem Não, eu agora sei uma por quê. outra situação, né? Que tu vai lá, prova e tu procura Olha que louco é isso, tá? Mas é bom vocês saberem. Tu vai lá, eu vi no TikTok. Tu vai lá e prova, tu tira a foto da imagem, da foto do vestido, prova. e pela imagem tu procura nos outros sites para ver se não existe com preço melhor. Ah, mas isso Tipo, é claro, o demais. digital vai ter muita coisa Sim. nova Vai. e isso é importante, vocês têm que estar à frente o tempo todo. Sim. Né? Porque o negócio de vocês é digital. É Sim. digital. Tipo, talvez lá no futuro faça sentido loja, mas hoje acho que não, né? Não, eu acho hoje que nunca mais. Né? Mas é ótimo. Não quer, foi Adorei. traumático o negócio. É que eu acho que é o caminho, sabe? O online, para nós, é muito... A gente gosta muito de trabalhar com o online e eu acho que é o caminho. É que tem também a emoção de tu receber a caixinha em casa, né, com o bilhetinho, com o adesivinho, e a gente mima demais, né, o cliente. É a mídia mais próxima que tu pode ter, né? Querendo ou não, quando tu tá vendo direto para aquela pessoa fala contigo, né? Isso. Então ela disse, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, ou eu amei isso. Então tu tá com o ouvido ali verdadeiramente Sim, com o mercado, isso. né? Então realmente faz maior sentido. Na tua loja tu ia ouvir tuas vendedoras, né? Eu acho que elas não gostaram disso Não, ou mas daquilo. é a mesma Tipo, coisa com não. o varejo, né? Ponto. Ela ouvia os atacado, né? lojistas, É, no no atacado, no atacado, atacado, isso. isso. E normalmente a gente ouvia mais reclamações do que elogios, Ponto. porque Ponto. é natural, né? Sim, as Vamos se coisas focar boas no não se negativo. falam, é normal, as coisas ruins é que a gente Isso. vai enfatizar É. E ali sempre, com o né? nosso público a gente tem muito do 4 elogio. perguntinhas. A gente já finalizou. Então, 4 perguntinhas. Maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não vale a loja. Que vocês tiveram. Vale, por que não? vale. Vale. Então é lógico. Pô, a gente ia tirar outra história Mas horas. podre de Mas dentro. além da loja, então, Não, a vamos lá. dificuldade é... A crise foi uma... Crise foi financeira. foi a maior dificuldade. Porque a gente 2017, 2016? 2017 ali. A gente realmente achou que ia ter que demitir todo mundo e... Que louco. E Fechar. Quando fechar. vocês perceberam que não iam ter? 2018 já deu uma volta por cima. Que Acho não que foi precisariam. 2018 que a gente 2018. A gente, né? Com a nossa financeira maravilhosa, a gente conseguiu, né? Reorganizar a casa e respirar de novo. Isso é outra coisa, né? O fluxo de caixa no atacado ele é muito maior, né? O cashback, né? E no varejo não, né? Tu comprou, vendeu, Já é mais comprou, imediato. vendeu, né? É É, muito mais isso. rápido. É difícil, né? é. Faz mais sentido também. Então, loja e a crise foram crise. alguma escolha difícil no meio disso tudo, não? Acho que não. Tá. Só Só para mim lojas poder mesmo. lembrar da próxima pergunta que sempre esqueço. Quem foi um mentor ou uma inspiração? Uma de cada vez. Não valem falar em duplas aí. Gente, é difícil. A Gabriela. Marina. Assim, eu acho que a base da família segurar aquele nosso começo, assim, que a gente não tinha verba, né?
e dar o suporte pra gente, eu acho que foi essencial, assim. Vocês sempre tiveram o apoio da família ou em algum momento eles olharam atravessado assim e pensaram, o que vocês estão fazendo, menina? Ali sim, bastante. Meus pais. Naquele começo. É que meu pai também é empresário, então ele falava da parte ruim, né? Sim, ele sabia bem, conhecia não, bem. minha filha, procura um emprego, você vai ter férias, vai ter Décimo direito às terceiro. coisas, décimo terceiro. Faz concurso, Que né? idade que ele tem? Meu pai hoje tem 62. Ele é o empreendedor que passou o Muita maior coisa. sufoco da história. Então, esse cara. Em que realmente- setor ele atua, Marina? Ele tem uma marcenaria. Marcenaria. É. Bacana. E umas duas não, uma família Dela, não, família, né? o teu. Oi. E o teu, inspiração? A minha inspiração? Meu Deus. Aquelas eu Alguém mesmo. lá de fora, sei lá, na Europa, em Londres, tem alguém que vocês olhavam e disseram, que a gente quer ser isso? Não. A gente sempre gostou muito da marca Coach, né, aqui do Brasil. Legal. Né? Antes de ter a marca, a gente consumia muito. Né? Então, eu acho que pode-se dizer assim, que é uma Serviu de marca que a gente se inspiração inspirava pro sempre. produto que vocês desenvolvem. Questão de qualidade, de tudo, né? Uhum, Campanha, Enfim, imagem. campanhas. entendi. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Individualmente. Nada de sociedade. É tão né? difícil que a gente é tão inserida nisso há Focada, né? tantos Sei. anos. Ah, e talvez viver de aluguel, assim, mais assim, Que ótimo. sabe? Vai comprar o dinheiro imóvel e pingando viver na de conta, renda. sem fazer muito esforço. É um bom negócio, tá? Não vou dizer que entendi. não, é um bom negócio. Mas não é empreender. Não é empreender, né? Abrir uma administradora de bens. Mas pronto, tem que tá empreender entendendo. para ganhar dinheiro para abrir administrador de bens. Para ter imóveis, né? E a Gabriela faria o quê? Eu acho que ainda é dentro, né? Mas a fotografia que eu ainda faço, as campanhas da Marina e Gabriela, não sou super profissional, eu teria que estudar muito para alcançar, mas é uma... Mas tu gosta? Eu gosto. Isso faz fotografia só no trabalho ou tu Só da Marina fazes e Gabriela. também fora? Tu Não, gosta só de da Marina e fotografar? Gabriela. Apaixonado por fotografia. É, não, né? é que eu gosto de sair por aí fazendo fotos, então pensei que talvez podia ser assim também. Se você entrasse, não vou perguntar um DeLorean, que vocês não sabem o que é um DeLorean, mas se Não. você entrasse numa máquina do passado, se você conseguisse entrar e falar com você aos 19 anos. 19 anos você estava fazendo o quê? 19 anos a gente estava na faculdade, terminando a faculdade. Na Selvi? Não, no meio da No faculdade. meio da faculdade. Se você se Trabalhando encontrasse já. saindo, aliás, ali naquela baladinha da Uniaselv que tinha, do lado Que direito ali, baladinha? lá depois da Sim. coisa, ou durante a aula, o que Sim, era você o- falaria para você mesmo aos 19? Acho que não se preocupa que essa demissão vai ser só o começo. Foi o fim. Saiu o chão vai quando dar foi tudo demitida. Certo. Acho que vai dar tudo certo. É só seguir a intuição que vai dar tudo certo. É isso aí, segue a intuição que vai dar tudo certo. Que legal. Elas Foi combinam- dramático essa Elas- ser mandada embora? Foi, naquele momento foi um Foi. peso. Foi esquisito. Foi. A gente levou um susto, assim. Ao mesmo tempo? Juntas. Sim, juntas. Uma Não reunião. juntas vieram na sala juntas? Sim, sim. Caramba. Mas a gente não fez Esse nada cara de é errado, vivo ainda? gente. Mas era, assim, outras pessoas foram demitidas também? Foi Não, uma só nós redução? duas. Poxa vida. Por isso mas que essa coisa. risadinha, esse olhar, troca de olhar, foi muito doido. Não, né, a gente cara? não pensa em que a gente, sei lá... Sim, a fez gente não fez nada de errado. dentro da Sim, eu empresa. tenho certeza né? que não. Depois é. eles procuraram a gente para continuar fazendo as estampas, né? Porque Ah, sentiram falta da entendi. gente. Mas E fizeram pra Enfim. eles depois? Fizemos, né? Fizeram, Claro, né? claro. A gente Com precisava. orgulho, né? Eu acho que é mais massacrante ainda, né? Quando a pessoa chama e vai esperar que tu faça. Não, vamos lá, claro, vamos fazer. Meu, acho que isso aí é dolorido. Eu adoro quando acontece. Sim. Dá Obrigado uma demais, levantada. Marina Gabriela. Foi sensacional contar essa história, principalmente poder revirar, né, e mostrar que não é tão simples assim, não é algo que foi meia dúzia de dia, a pessoa foi lá e deu certo e apesar de ser muito rápido, pouco tempo para contar essa história de vocês, é muito legal poder E contar é muito essa história. bacana os caminhos que foram tomando, né? Ou seja, né? Os caminhos diversos, ruins, não tão bons, enfim, é bacana ver o que norteou tudo isso, né? E o ambiente também do país que também estava. Dava até para arrancar Influenciando. mais da loja ali, porque com certeza a Sim, loja tem uma história exatamente. triste, né? Mas mesmo assim foi muito legal poder Legal. contar e Muito bom compartilhar mesmo. a história Foi de vocês. ótimo. Obrigado por vocês. Obrigado demais por Obrigado, Rafa. Marina Gabriela, @Marina e Gabriela, Isso. né? O E comercial ou E simples? E normal, Normal. com 2 Ls. Com 2 L's, Gabriela. Gabriela verdade. Dois L's, verdade.
Sigam lá, comentem o que você achou e se você abriria um e-commerce escutando essa história. Ou melhor, uma loja no shopping, né? E siga @Real Rafa Silva no Instagram. E siga @podcast ATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, senão ia ficar gigante, ninguém ia... E Maria Burkman. E Pancho com BR também. E Pancho com BR. E Maria participou pouco hoje. Maria acho que ela tá triste. Tá meio acho que ela tá deprimida. sentindo que ela vai ser mandada embora. Então valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.